Desse modo, a gente vai falar de um assunto extremamente temeroso para a maioria das pessoas que pensam em estudar medicina aqui no Paraguai, que é o idioma, né? Então, qual é o idioma usado na faculdade, né? O idioma é o espanhol, também chamado de castelhano, certo? Aqui no Paraguai é importante você saber que também tem uma outra língua chamada Guarani. Essa língua é a língua nativa que já está meio que entrando em desuso, mas ainda tem muita gente no Paraguai que fala Guarani, né? Geralmente eles falam Guarani e o castelhano. Porque que na faculdade você vai ter a disciplina de Guarani, porque você precisa ter esse conhecimento, porque quando você estiver nos estágios, você vai precisar, pode ser que você... o seu paciente lá só fala Guarani e você vai ter que entender alguma coisa desse idioma, né? Mas, para início, o que você tem que saber, de fato, é o espanhol. Por quê? Porque as aulas, elas são exclusivamente em espanhol, né? Os professores são todos lá do Paraguai mesmo, então eles falam espanhol. Não existe aula em português ou em qualquer outro idioma. Os livros também são exclusivamente em espanhol, então os livros que são disponibilizados pela faculdade, né? Os livros da biblioteca, material, tudo que eles disponibilizam, comunicados, tudo em espanhol. Entenda que você está no Paraguai, então a língua oficial de lá é o espanhol, também chamado de castelhano, então tudo vai ser em espanhol, que fique bem claro. As provas, né, da faculdade em espanhol. Agora sim, as perguntas vão estar em espanhol, mas para você responder, você pode tentar, você pode responder em português, mas sempre você tente uma palavra ou outra colocar lá em espanhol para o professor ver que você está tentando aprender o idioma local. Isso é muito importante, tanto na hora de escrever como na hora de falar. Tente exercitar, porque o que eles querem de fato é que pelo menos ver que você está tentando aprender o idioma de lá, certo? Isso é importantíssimo. Os trabalhos escritos, geralmente eles vão pedir todos em espanhol, então se eles pedirem algum trabalho para você fazer em casa e tal, escrito em espanhol. Apresentação de seminários, né? Também você não vai conseguir de cara falar tudo em espanhol, mas você vai falando aquele portunhol. Não se preocupe, porque tem gente que fala tudo em português e dá certo também. O que eu quero que você entenda é que o importante é você sempre estar se esforçando para falar o idioma de lá, né? Então isso é que é o importante. Até porque, quando você chegar nos estágios, quando você chegar no internato, os seus pacientes eles vão falar em espanhol ou em guarani. Então você precisa entender, né, o que seus pacientes falam e precisa também falar com eles. Então você, de uma hora ou outra, vai precisar aprender o idioma. Porém, assim, em relação ao idioma, pode ficar muito tranquilo. Eu, por exemplo, quando eu fui estudar medicina lá, era um grande medo que eu tinha. Isso era fato, porque eu não sabia nada de espanhol, praticamente nada, né? E aí esse era um medo. Quando eu cheguei lá, na primeira semana, eu realmente meio que bateu aquele desespero, porque o professor falava, você ali quando tá no início, você não entende muito bem, porque eles falam às vezes muito rápido. Mas assim, se o professor falar rápido, se você pedir para repetir, ele repete, pede para ele falar mais lento, ele fala. Então eles são bem tranquilos quanto a isso, até porque 90% da turma, pelo menos na minha, a maioria lá, é de brasileiro. Então eles já sabem disso, né? Eles entendem bem o português, certo? E também ele vai te dar um desconto aí nessa questão do espanhol. E aí ele vai, mas assim, no início, às vezes ele falava lá, explicando alguma coisa, eu olhava pro colega de lado, o que foi que aconteceu, que eu não entendi nada. Mas não se desespere, porque com 15 dias nas aulas eu já estava entendendo praticamente tudo que ele falava de uma forma assim, muito natural, que nem eu acreditava. Então, com um mês, né, de aula,
eu já não tinha dificuldade nenhuma. E assim, de uma forma natural. Agora, para você falar e escrever, isso aí já exige um pouco mais. Uma outra coisa interessante também é nos estabelecimentos fora da faculdade, como é a questão do idioma. Se você vai no supermercado, vai comprar alguma coisa, ou na rua. Então, assim, por ser uma região de fronteira, o pessoal lá do Paraguai, né, de Cidade do Leste e Presidente Franco, eles têm muito contato com brasileiros, né? Então, a grande maioria dos locais, né, dos estabelecimentos, eles já entendem bem o português e é bem tranquilo, não fique preocupado quanto a isso. Isso pode ser um ponto negativo para você aprender o idioma deles, porque quando você chega num local assim que você vai falar do espanhol, eles acabam preferindo que você fale o português mesmo, porque eles entendem melhor, né? Mas não esquece de ficar sempre tentando exercitar o espanhol.